dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Franciscano. Hoje nós estamos com a presença de uma pessoa muito especial, o professor Fabiano Cataldo de Azevedo. Ele é formado em biblioteconomia, é doutor em história. Sua especialidade, ou ainda o seu foco de estudo, é a história do livro impresso. Também trabalha com a conservação preventiva em acervos bibliográficos e atualmente é pesquisador no Museu Imperial em Petrópolis. Professor, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, desculpa. Obrigado. Prazer estar aqui. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer aceitar esse convite. Espero que o prazer é todo nosso. Sim, com possa certeza. Fluir esse diálogo participando de um podcast pela primeira vez. Sempre tem uma primeira vez, né? E por falar em primeira vez, aí vem a minha primeira pergunta. Nós sabemos que você transita pelo universo dos livros, mas não foi a sua opção inicial de estudos, foi? Não. A minha mãe diz que desde que eu comecei a falar, eu dizia que queria ser médico. Médico. Adorava usar branco e ficava enlouquecido quando ia no hospital, ia na consulta com os médicos. Me preparei para isto. Fiz na época do vestibular, estudei, fiz toda a preparação do vestibular para medicina. Cheguei a passar na medicina, mas não era aquilo. não era aquela minha paixão, de fato. E foi determinante. Eu cheguei a trabalhar na área de saúde um tempo, mas foi determinante para a mudança de carreira. Eu gosto sempre de dizer isso, que eu fui capturado pela Ordem de São Bento. E por incrível que pareça, a minha caminhada vocacional inicialmente foi com os franciscanos, ali no convento de Santo Antônio. Frequentava muito ali, e o frei falou para mim um dia, eu falei para ele, não, eu quero entrar, quero ver como é que é, fazer essa caminhada vocacional e tudo mais. Ele falou assim, não, você não tem vocação para franciscano. Eu falei, não. Eu cheguei a ficar assim, puxa vida, frustrado, né? Não, você não tem vocação, eu não tenho vocação para a vida religiosa. Não, você tem vocação para a vida religiosa, mas você deve procurar os beneditinos. Nossa. Nem sabia quem eram os beneditinos. Então eu procurei quem me tive a sorte de ser recebido por Dom Estevão Bittencourt. Foi ele que me recebeu no Mosteiro de São Bento, pela primeira conversa que eu tive. E ali eu descobri a minha carreira. Ali eu descobri o que era biblioteconomia, descobri o que era bibliotecário, descobri todo esse universo de livros. E, coincidentemente, com uma ordem que trabalhou tão em prol, né, do livro, da expansão desse formato que nós conhecemos hoje como códice, né, subscriptória e tudo mais. Então, eu filmei esse percurso enviesado, descobri a biblioteconomia, foi toda dentro do Mosteiro de São Bento. Nem sabia que existia nada disso. Deu a Ordem de São Bento esse despertar profissional. E existe até hoje em dia uma espécie de preconceito, né? Porque as pessoas, dado o desconhecimento, não sabem da importância das ordens religiosas na preservação do conhecimento, do saber, do livro, né? Tanto que a gente tem os famosos monges copistas. Isso, perfeita essa sua colocação, é perfeito. Eu, quando saí do mosteiro, eu falei com o Dom Abade na época, Dom José, falei assim, olha, se um dia eu me tornar professor, eu faço questão, é uma promessa que eu faço a São Bento, que eu vou sempre falar da importância da ordem dos beneditinos para o livro. Claro, todas as ordens, as mais antigas, franciscanos, dominicanos, jesuítas, os agostinianos, todas essas ordens mais antigas contribuíram muito com o universo da produção do livro. Mas a que eu me dediquei mais foram os beneditinos, né? E sim, há muito preconceito, e é um preconceito, às vezes, que muitos historiadores falam isso, né? A gente sempre fica com aquela imagem, com aquela última imagem daqueles acontecimentos. Quando se fala de igreja e fala de livro, vai se falar sempre de Inquisição.
perseguição, de queima de livros. E por incrível que pareça, os estudos historiográficos sobre o livro mostram que o que menos a Inquisição fez com os livros foi queimar. Tem estudos muito recentes que mostram isso. Existem, claro, havia censura, né, mas havia outro tipo de censura, como, por exemplo, o expurgo, que era riscar, né, era riscar o livro, tal, ou arrancar páginas. Mas isso foi num momento muito específico da Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante, antes pouco havia isso. Quer dizer, as pessoas ficam sempre com isso cristalizado. E se não fosse, eu não sei se é o Georges Duby, um medievalista francês, ou Jacques Le Goff, que ele diz que os mosteiros eles foram o útero do Renascimento. E é isso, e é verdade. Porque é graças ao trabalho que foi feito dentro do Scriptoria, que quem sistematiza isso é um monge chamado Cassiodoro. Graças a ele, a esse trabalho, que todo um conhecimento da antiguidade chega até o Renascimento, até nós, né? E muito desse conhecimento não teria se preservado. E é interessante, eu estava assistindo eu estou revendo, vou confessar aqui, estou revendo Game of Thrones, e tem uma cena de uma biblioteca. E aí o sábio fala assim, olha, nós temos essa pilha de livros aqui que estão com problemas estão sendo comidos, você precisa copiar, fala para o iniciado, né, para o iniciante, você precisa copiar isso aqui tudo de novo, copiar isso aqui. E isso é muito interessante, porque pouca gente fala sobre isso, mas o ato de copiar não era só para ter mais e mais livros. Eles copiavam e copiavam para preservar também a informação. Era a técnica que se conhecia de preservação. O que nós falamos hoje de nome técnico, né? Biblioteconomês, que é a migração de suporte, que é migrar do suporte físico para o digital, eles estavam o tempo inteiro fazendo isso. Por quê? Não se conhecia a técnica de conservação, aquelas abadias muito úmidas, o suporte era pergaminho, pele animal, as tintas eram também de origem orgânica, ovo, muita base de ovo, ou substâncias minerais, então atraía, né? E os hábitos de higiene, a gente sabe que não eram os melhores naquela época, né? As mãos, né? Tudo mais. Então, assim, sim, as ordens religiosas, no geral, elas foram muito importantes. Inclusive, há alguns historiadores que falam, né, comentam isso, da difusão desse formato, que é o formato mais soberano da história do livro, que é o formato que nós conhecemos hoje como códice. Antes nós tínhamos o formato volumen, que quando a gente lembra do volume, a gente lembra da Torá, né, que até hoje a Torá, a tradicional, né, nas sinagogas tradicionais, usa o volumen, né? E é justamente ali, no início da Idade Média, não se sabe esse elo perdido de fato, que esse formato se torna muito soberano. E aí há uma questão, não há uma certeza disso, isso é uma inferência, que as ordens religiosas começam a se apropriar desse formato códice, né, para se diferenciar das obras pagãs, que é de origem grego-romanas, e enfim, a própria de origem judaica, que era feito no formato rolo, né? Então, quer dizer, a própria ordem, as próprias ordens religiosas, elas foram importantes para essa difusão desse formato como nós conhecemos hoje. A gente viu um pouco desse trabalho em O Nome da Rosa. Sim. O Nome da Rosa, ele Umberto Eco tem ali, claro, uma licença poética, né? Claro que ele tem uma licença poética, mas ele conhecia muito desse período, conhecia muito dessa forma de produção do livro. E O Nome da Rosa, ele, sabendo olhar, né, O Nome da Rosa, a gente vê ali o nascimento de estruturas do livro que até hoje nós identificamos na produção do livro.
como, por exemplo, paginação, articulação de imagem com texto. Isso é uma coisa que surge na Idade Média, dentro do escritório. Índice, sumário, o próprio formato e a própria estrutura. A gente chama a estrutura sagrada do livro, que é o quê? São os cadernos, as folhas dobradas e costuradas. Essa é a estrutura mais básica do livro. Isso surge aonde? Dentro dos mosteiros. Então, assim, a ilustração, as técnicas, a profundidade, o uso da profundidade nas iluminúrias, nas miniaturas, a mistura de cores, tudo isso dentro do escritório. A articulação com as cores. Agora, o que eu gosto muito de pensar é como que estruturas que surgiram dentro das abadias, dentro do escritório, ainda hoje nós vemos nos livros. A própria estrutura de encadernação, essa estrutura aqui é uma estrutura medieval. E o mais engraçado é a gente pensar que a Idade Média muitas vezes é taxada como o período das trevas, ou Idade das Trevas, e, no entanto, esse material, muito material da Idade Média, chegou até nós. E aí eu me pergunto, os livros que são publicados hoje, será que vão durar 100, 200, 300, 400 anos? É uma excelente pergunta. Boa pergunta. Primeiramente, das trevas não tem nada. Não tem nada. Bom, a gente tem que lembrar que a tipografia ela surge dentro do recorte cronológico da Idade Média. A tipografia, o recorte cronológico, o recorte didático dela é 1450. Então a gente está nesse recorte cronológico da Idade Média. As ilustrações, a gravura em metal surge dentro da Idade Média, né? Não eram usados ainda em grande quantidade nos livros, mas enfim, isso é outra história. Não sei. Em termos de conservação, eu tenho minhas dúvidas. Eu não vou vaticinar aqui que não vai, mas, bom, eu já toquei no livro produzido no século XIII, no século X. Está em ótimo estado de conservação, dá para manusear. Estava em ótimo estado, na Biblioteca Nacional de Portugal. E hoje eu estava até comparando, mostrando uma estagiária lá no Museu Imperial. Peguei um livro de 360 anos, mostrei para ela o livro, e peguei um livro publicado em 1922. Aquele efeito que nós chamamos de creme crack, né? Está quebrando, né? É a acidificação, é a ação de uma química chamada lignina, que era usada para acelerar o processo. Eu falei para ela, olha isso aqui, olha esse livro que tem quase 400 anos, e olha esse livro aqui que tem quase 100, tem 100 anos. Olha a diferença. Então, assim, a gente não sabe, fica difícil. É claro que de um tempo para cá, os livros começaram a ser feitos, né? Muitos livros são produzidos em papel com uma qualidade um pouco melhor, pensando nessa longevidade também. Mas isso dá um assunto para uma série de podcasts. Eu não vou entrar nessa seara, não. Eu sugiro para quem quer entender um pouco mais essa questão, A Questão dos Livros, do Robert Darnton. É muito interessante. Ele fala um pouco sobre isso, dessa produção do livro atual, a questão da digitalização, o que fica, o que não fica, essa efemeridade complexa da produção atual. Porque até o digital queria-se que a ideia era que isso durasse, né? Que durasse. É claro que desde o século XIX, na França e na Inglaterra, com um processo de difusão, não vou nem falar de popularização, vou falar de difusão da leitura em projetos para erradicar o analfabetismo, nós vamos ter produção de livros mais baratos. Na Inglaterra, na França, em Portugal também, algumas coleções vão ser publicadas. O Roger Chartier estudou muito algo chamado a Bibliothèque Bleue, Biblioteca Azul. Por que tem esse nome?
porque o papel tinha uma qualidade muito baixa e ficava com uma coloração azul, por isso desse nome. E algumas coleções foram publicadas nesse período, coleções para difusão da leitura. Por exemplo, em Portugal tinha-se uma coleção, que eu amo essa coleção. O nome pitoresco é coleção Caminhos do Carroção. Caminhos do Carroção foi uma coleção muito famosa em Portugal, no final do século XIX. O que é o carroção? O trem. Eram livros feitos para você ler enquanto viajava. Que maravilha, gente. Então, assim, a coleção, Isabelle Plantin, que é uma historiadora francesa que estuda a coleção, ela foi usada como estratégia editorial de dois lados, né? Tanto para essa como para difusão também, como para atrair grandes compradores, né? Então, por exemplo, uma edição como essa aqui, nada, até hoje, se você conversar com o editor, né? Nada, por exemplo, vou falar aqui do livro aqui do Museu Imperial, porque eu acompanhei o processo de editoração desse livro bem de perto. Nada, nem o formato, o papel, a cor, tudo é pensado. Nada é o acaso. Nada é o acaso. Essa forma de abrir, tudo foi pensado. E isso é assim desde a Idade Média. Era o bibliotecário que chefiava o escritório, que coordenava. E normalmente o bibliotecário tinha que ser o abade, porque para ter o domínio daquele poder todo, do que era informação, tinha que ser o superior. Era ele que dizia como o livro ia ser, como fazia o desenho, como nós conhecemos hoje, de diagramação. Então, nada. Por exemplo, isso aqui, esse livro que está aqui na nossa frente, publicado no século XIX. Isso aqui é um grande projeto editorial. Eu não sei a história da produção desse livro. Ou ele foi feito por assinatura, a gente acha que é uma coisa moderna, né? É o print on demand, como os americanos chamam, impressão sob demanda, mas Gutenberg imprimiu assim, impressão sob demanda, chamava de assinatura. Isso, em pleno século XV. Aqui, por exemplo, isso aqui pode ter sido uma impressão. A enciclopédia de Diderot de D'Alembert, o Robert Darnton, num livro chamado Iluminismo como Negócio, ele conta essa história, a biografia da enciclopédia. Ela foi feita sob demanda. Como nós, lembra? Acho que muitos de nós lembramos aqui da época das enciclopédias, né? Sim. Nossos pais assinavam. Aí vinha todo mundo aquele fascículo. Eles são muito novos, muito jovens. Eles não vão lembrar disso. Vinha aqueles fascículos e tudo mais. É isso. Muitas vezes comprados em bancas de jornal. Em bancas de jornal. Então nada é por acaso. É isso aqui, esse projeto editorial aqui não foi por acaso. E aí, fazer coleção, né? Isso. Então, essa questão da efemeridade, do que está sendo produzido hoje, se vai durar, se não vai durar, é uma coisa ainda muito volátil dentro do mercado editorial. Mas a gente percebe um movimento que eu acho muito interessante de editoras que estão primando pela qualidade editorial. Por exemplo, duas que eu posso citar, que eu conheço bastante, que é a Carambaia, que é de São Paulo, e a Dark Side. São duas editoras que eu vejo que elas vêm na contramão, e isso é natural, isso acontece desde o século XVI, a gente percebe isso, para tentar o quê? Eu vou romper algo nesse mercado. Elas vêm numa contramão de mostrar assim, olha, o digital está aí, o e-book está aí, mas eu estou produzindo um livro que você precisa ter. Então são livros mais bem acabados. Eu gosto sempre de citar o caso de um livro que a Carambaia publicou, que era, não sei se é um jumento ou um burro, ele que é o narrador. E aí a encadenação, ela reproduz a pele do animal. Então você está segurando o livro, sentindo com aquela sensação. Né? Ou o primeiro número que eles editaram, que foi o Dom Casmurro, que eles fazem no mesmo tamanho e no mesmo peso da primeira edição do Garnier, no século XIX. Nossa. Isso são as editoras. Agora, a Dark Side publicou, por exemplo, não sou patrocinado por elas, tá? A Dark Side publicou agora o Pinóquio,
onde a capa é em madeira, ele produz madeira. Ou seja, isso é o mercado editorial. Aguçando a cobiça, né? do consumidor. Exatamente, que é uma coisa que os tipógrafos já faziam desde o século XVI. Que com certeza tem todo um estudo para fazer esse tipo de marketing, né? Claro. Eles estão muito bem amparados, né? E aí a gente se dá conta de que, com perdão do trocadilho, não basta ser um livro de história, o livro é com história, ele tem uma história, né? Exatamente. Para contar. Perfeito isso é muito interessante. Gostei disso, é isso aí. É o livro, a história do livro, né? A história do livro, a história desse exemplar aqui, dessa edição. Porque aqui a gente vê, aqui no caso, nesse livro aqui que vocês mostraram, a gente tem a história dessa edição, né? Dessa edição, não sei, porque está em alemão, desse livro aqui, ela tem uma história, por que esse livro foi produzido? Então, a história da edição foi lançada em 1887, e tem a história do exemplar. Isso que eu acho bacana. Então, a gente tem aqui a informação, olha quantas camadas de informação. Eu tenho a camada de informação, que é o texto, que não foi o autor que produziu, foi o tipógrafo, foi o editor, né? Então eu tenho uma camada de informação que é o texto. Tem a segunda camada de informação que é a edição, a história dessa edição. Por que ele publicou esse livro? Por que ele publicou, por exemplo, por que o Garnier publicou em 1881 essa edição da Bíblia Sagrada em 2 volumes? Algum projeto, algum sentido tinha ele publicar esse livro. Voltando para esse aqui agora. Agora aqui a gente tem o quê? A gente tem os carimbos. Os carimbos da escola gratuita, São José de Petrópolis, da província. São o quê? Isso já está contando a história do exemplar. Não é mais a história da edição. Né? É aquela coisa que as mães costumam dizer, depois que nasce a gente já não tem mais controle. Exatamente. Né? É o que os tipógrafos dizem, os editores, né? Depois que eu publico eu já não tenho mais controle, o livro ganha vida própria. Eu tenho um livro, eu até doei para o Museu Imperial, um livro que foi publicado na França, é o do Machado de Assis, publicado na França, vendido no Rio de Janeiro, pela Garnier. Ele tem uma etiqueta do Maranhão, do Maranhão, isso mesmo, e eu comprei esse livro na Feira da Cinelândia, no Rio de Janeiro. Olha a história desse livro. Como esse livro viajou? Ele já foi morar em Salvador comigo, já veio para Petrópolis, e agora vai ficar aqui. Eu vou voltar para Salvador, ele vai ficar aqui. Então, assim, é a história histórias, né, do livro, né? Então tem a história que o próprio livro está narrando, esse contexto que ele está narrando, que não é muito a área que eu trabalho, né? Que a gente chama já de bibliografia textual. Agora, o que me interessa mais é essa história da edição, mas e do exemplar. É onde eu navego um pouco mais, que a gente chama, tecnicamente falando, de bibliografia material, que é o quê? A anatomia do livro. Como é que ele foi feito, como é que isso foi produzido, que tipo de papel foi utilizado, por que ele utilizou esse papel, por que essa gravura, como que essa gravura está... porque uma coisa é uma técnica dele encartar a gravura, como nós temos esse exemplo, vários exemplos aqui. Outra coisa é aquelas técnicas onde a gente vê isso aqui, a gravura no texto. Para essa época aqui, século XIX, isso não era um mistério muito grande. Mas no XVI, isso é muito difícil ele articular. Você imagina, eles ficaram durante 1000 anos. A gente esquece muito disso, né? 1000 anos produzindo livro dentro de uma técnica, que foi a técnica manuscrita. Aí, de repente, surge uma técnica que é o tipo móvel, encaixava as letrinhas lá, uma outra técnica, um outro suporte, já não era pergaminho, era papel, e ele tinha que se adaptar, né? O ser humano, ele sempre vai se adaptando Isso eu às acho demandas, E impressionante. são coisas que o leitor não se dá conta. Não, A gente vai a uma livraria, compra um livro, leva para casa e depois da leitura Exatamente. a gente se desfaz dele, né? E eu acho que
tudo que você falou agora foi muito interessante, porque ele vai falando e a gente vai, né, formulando as nossas questões aqui, né? E uma das coisas que me veio à cabeça agora é que, muito tempo, o estudo do próprio cristianismo foi negligenciado, né? Hoje em dia, existe um boom de pessoas, principalmente dentro de universidades laicas, que estudam o cristianismo, né? E a gente entende por quê, né? Dentro dessa seara dos livros, a gente já tem essa demanda, né? Agora, uma coisa que talvez seja interessante a gente falar aqui, que está dentro dessa seara toda, né? É a questão da cultura material. Eu acredito que a gente está tendo também um crescimento muito grande de pessoas que se dedicam a pesquisar, se utilizando da cultura material, né? Por exemplo, eu estudo lá o cristianismo no século I. Importantíssimo, né? A cultura material para o meu estudo, né? Agora, dentro dessa seara da história do livro, qual a importância dessa cultura material? E o que é isso para dentro desse mundo da biblioteconomia? Perfeito, ótimo. Ótima a sua ponderação. É tudo. Bom, deixa eu formular aqui para não vazar demais a resposta. A resposta abre, a sua colocação abre possibilidades para vários caminhos aqui. Uma delas é pensar o seguinte: quando a gente fala história do livro, você foi perfeita na sua colocação quando você trouxe isso, a história da edição, né? Como é que ela foi feita e tudo mais. História do livro. Que história do livro é esta que a gente está se referindo? Que história do livro é essa que interessa tanto a um bibliotecário? Por exemplo, eu não sou historiador. Eu sou um bibliotecário eu sou bacharel em biblioteconomia, nem bibliotecário eu sou. Bibliotecário quando tem registro de biblioteconomia. Sou bacharel em biblioteconomia e sou doutor em história. Então, eu sou bacharel em biblioteconomia. Então, e ensino história do livro em curso de biblioteconomia. Qual o interesse da história do livro ensinada por um professor de bacharel em biblioteconomia? Qual o interesse? Que história do livro é essa? Por que um historiador? Qual a diferença entre um historiador ensinando isso? Por que essa disciplina não tem no curso de história? É um problema. Isso é um problema. Deveria ter. O que interessa para nós, bibliotecários, nessa história do livro, é justamente essa cultura material. Interessa para a gente a história da produção do livro. É claro, em 1980 e alguma coisa, foi publicado um livro, História, Novos Objetos, acho que é isso, tem um capítulo do Daniel Roche e do Roger Chartier, que ele fala o livro, sobre o livro. Então, o livro como um objeto historiográfico. E é interessante quando você lê, ele está lá dizendo o livro objeto, o livro artefato, como objeto historiográfico. Ele não está falando do conteúdo, ele está falando do quê? Dessa cultura material. É justamente isso. Isso bem... dois historiadores que vão beber a onda na velha história, na nova história, que está trazendo que o primeiro livro de história do livro que marca essa mudança de pensamento, né, é o aparecimento do livro do Henri Jean Martin Lucien Lefebvre, de 1952, 58, sou péssimo para data. Sou péssimo para data. Os que nem cobro data aos meus alunos. Década de 50. Década de 50. Eu sempre falo para eles assim, falo século ou a década. Estratégia de historiador, é isso aí. Eu sempre falo para eles isso. E aí você tem essas pessoas, eles já, quando você lê o aparecimento do livro, você já vê ali o Henri Jean Martin, Lucien Lefebvre, tratando da produção do livro, não apenas do que vai se tratar depois, do contexto social, do contexto político, das influências. Esse livro foi publicado porque naquela época estava tendo a reforma ou contra-reforma. Sim, isso nos interessa.
Sim, isso nos interessa para entender a estrutura do livro. Me interessa saber que em determinado momento, naquele momento específico, era o momento em que a Inglaterra estava rompendo com Roma para criar a Igreja Anglicana, para entender por que aquela página de rosto tem aquela imagem. Nossa. A Elizabeth Eisenstein, uma historiadora, fala isso. Aí me interessa, que eu vou entender algumas coisas. Então, essa história do livro, que a gente se interessa, ela vem muito... o esteio dela, a base dela está na bibliografia material, que que eu gosto muito dessa analogia de anatomia do livro, é a estrutura do livro, como ele é feito, por que existe o título corrente aqui, isso aqui é uma estrutura da Idade Média, por que existe o título corrente, por que isso aqui, olha isso aqui, esse livro aqui, ele tem uma estrutura que vem do século XVII, que é o frontispício. Isso aqui é o frontispício, isso aqui é a página de rosto, não é a mesma coisa. Então, por que isso surgiu? Por que essa encadernação é desse jeito? Isso tudo Darton vai trazer para a gente. Existe fator econômico, existe fator político. Por que é uma capa? Eu estudei um pouco isso quando fiz a minha tese. Por que eu estudei Jorge Zahar? Né? Inclusive, estou aqui na Casa da Vozes, parabéns Vozes, né? Querida Vozes, estimadíssima Vozes, e eu acho, eu aproveito o canal para dizer que é subestimada a Vozes. A Vozes precisa ser mais estudada pela historiografia. A Vozes é muito importante, muito importante para a história do pensamento brasileiro. Então, por que um livro publicado nos anos de 1950 tinha uma capa, nos anos de 1960 vai ter outra, em 70 vai ter outra? Não é à toa. Então isso me interessa. Essa cultura, essa parte da cultura material, isso me interessa, entender o contexto. Né? Então, quando eu estudo, quando eu ensino a história do livro, quando eu trabalho, como eu estou fazendo com a coleção Gaia lá no Museu Imperial, eu não estou estudando o conteúdo daquela brasiliana. Eu estou fazendo uma análise material de cada um daqueles livros. E isso, eu estou extraindo do livro, por isso que a gente fala análise e descrição da obra. Eu estou extraindo daquele livro, por exemplo, como é que é a estrutura dele, quantas folhas não paginadas, quantas é paginado, está folheado, porque às vezes, dependendo do século, o livro ele não vai estar paginado, não vai estar reto e verso. A gente não fala frente e verso, é reto e verso. Porque a gravura está encartada, por que a gravura está articulada, ela está junto com o texto, por que é estilo, por que é água forte, por que é buril. Então, é essa história do livro aqui, né? A história da produção, se a gente pode dizer, por isso que eu gosto muito, eu acho que fica mais claro quando a gente fala anatomia do livro. Você dá aula de quê? Anatomia do livro. Acho mais interessante. Olha a medicina voltando para ele falar isso para mim. Ou como os franceses falam, né? De arqueologia do livro, né? Arqueologia do livro. Eu acho lindo isso. Que é a arqueologia do livro, que você olhar essas várias camadas de informação. Não sei se eu cheguei a te responder. Sim, respondeu, e eu estava fazendo justamente uma analogia com a questão da arqueologia. Que, por exemplo, quando a arqueologia quer procurar a história de, por exemplo, uma rua, vamos dizer assim, isso acontece muito no Rio de Janeiro, né? Eu lembro que meu orientador estava fazendo, o Jean Vitarese, né? Uma pesquisa num sítio, e ele pegou as camadas. Olha, essa camada aqui é século XVII, essa camada é século XVIII, essa camada é século XIX. Eu acho que acontece a mesma coisa com o livro. Isso. Né? E eu acho que o melhor de tudo, isso eu faço uma crítica agora sobre a questão da formação de história, né? Porque eu sou historiador, e isso me fez falta, com certeza, na minha graduação de história. Entender mais do livro. Eu acho que o historiador ele tem que ter uma intimidade muito grande com o livro. Sim. No entanto, que a gente vê muitos historiadores trabalhando em bibliotecas. Né? E uma coisa que me veio
a cabeça aqui, eu estava dando uma olhada nesse livro que foi publicado agora sobre as mulheres, né? Uhum. E eu achei uma citação que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui, ó. Em um mundo onde a cultura material e os roteiros bibliográficos se entrelaçam com a história e a memória, surge o livro As Mulheres e Suas Bibliotecas. Eu acho que essa citação aqui, apesar de ser muito pequena, ela está dizendo muita coisa sobre a forma que o pesquisador age hoje em dia, né? Eu acho que a gente conseguiu abrir um leque muito grande. Você estava falando da nova história, né? Uhum. A nova história realmente foi uma revolução dentro da pesquisa historiográfica, né? E eu acho que ela acabou atingindo outras áreas, como a área da biblioteconomia, né? Agora, não querendo trocar de assunto, mas já trocando, né? Eu fiquei muito curioso com relação ao livro As Mulheres e Suas Bibliotecas. Sim. Se pudesse falar um pouquinho, e eu acho que ele está disponível para quem quer baixar, né? Está disponível. Deixa eu só fechar uma ideia, se me permite. Claro, com certeza. Anterior, que é muito importante dizer isso, que é uma contradição. A partir da Nouvelle Histoire, as grandes contribuições para a história do livro, das bibliotecas, elas vêm a partir dos historiadores. Grandes livros foram escritos aqui no Brasil e fora do Brasil, produzidos por historiadores. Isso eu acho uma contradição. Por que esse ensino não está na graduação de História? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a professora Tânia Bessone, Luiz Carlos Vilauta, Lúcia Bastos, Márcia Abreu e uma gama outra de historiadores de excelência que pesquisam ainda a produção do livro e a circulação de impressos. Na biblioteconomia, a gente tem uma diferença muito importante. A gente tem que pensar na prática biblioteconômica e na formação biblioteconômica. Eu tenho muito orgulho de dizer, sempre falo isso para os meus alunos, olha a dinastia que nós pertencemos, né? A nossa dinastia antecede a Alexandria de bibliotecários. Quando a gente pensa em prática biblioteconômica, né? A gente está em Nínive. Então, assim, a gente pertence a uma dinastia. E essa prática de descrição do livro, de análise dos livros, isso antecede a formação do bibliotecário. Já era uma prática biblioteconômica, não se tem um estudo muito sistemático sobre isso. Tem um livro muito bom de um historiador e arquivista e bibliotecário que morreu recentemente, infelizmente, que é o Frédéric Barbier, História das Bibliotecas, pela USP. Você tem ali uma conjunção de influência de saberes dos bibliófilos que vão ser imiscuídos com saberes das práticas biblioteconômicas. Por quê? A maior parte das pessoas que praticavam biblioteconomia, dos bibliotecários, a maior não, né? Até o século XX, todos eles eram homens. Por quê? Porque faz todo sentido. Quem é que tinha formação? Quem é que tinha formação intelectual? Eram homens e homens abastados. Porque para você trabalhar numa biblioteca, você precisa de quê? Ter uma formação muito vasta, né? Formação erudita. Uma formação erudita, conhecer idiomas. E quem sabia isso? E quem sabia idiomas, tinha uma formação erudita? Eram homens e de classe abastada. E muitos deles tinham bibliotecas. Então esses saberes estão ali um pouco misturados. É só a partir do século XIX na França, a partir da École Nationale de Chartres, que é fundado, estruturado um curso de biblioteconomia. E esse saber de história do livro, não com esse nome, ele vem para a formação. Já está no nosso currículo desde o início. Mas é a mesma formação que a gente tem no Brasil? Então, esse curso, fundado no século XIX, na École Nationale de Chartres, o primeiro curso na América é o curso da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.
O segundo curso na América é o da Biblioteca Nacional. Fundado em 1911, começa as suas atividades em 1915, que é o curso que dá origem, tenho muito orgulho de dizer, à escola que eu estudei, que é a Unirio, que dá origem ao curso da Unirio. E o currículo da École des Chartres, ele é utilizado integralmente, já tem pesquisas sobre isso, publicadas pela professora Simone Weitzel, ele é utilizado na Biblioteca Nacional. Então, quando você vê o currículo que era ensinado na Biblioteca Nacional, está lá a história do livro. E é essa a história do livro que eu estou falando aqui. Essa história do livro material, a análise do objeto, a análise do livro além do conteúdo, que é uma coisa muito importante para quem trabalha hoje em dia na divulgação de acervos, né? Pensar, porque hoje em dia, quando estávamos falando da questão da digitalização, está tudo digitalizado? Não, não está tudo digitalizado. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. E às vezes, quando não está digitalizado, pode não estar bem digitalizado, né? E um erro desses pesquisadores novos de agora. Achar que está tudo digitalizado. Não está tudo digitalizado. E as bibliotecas vão se esvaziando. Então, hoje em dia, a Europa trouxe muito isso para a gente. Não adianta mais, em algumas coleções, nos catálogos, autor, título e data. Você precisa dizer que este livro aqui tem esta marca, tem esta marca, tem esta marca. Individualizar o seu exemplar. Nossa. Porque às vezes vai ter um pesquisador que vai vir lá da Alemanha. Exatamente. Esse livro vai ter e a gente esquece também uma outra coisa. A Europa passou por guerra. Na Europa tem tudo. Será que tem tudo? Com certeza não. Muito se perdeu. Então, tem muito acervo na América Latina que não tem na Europa. Completo. Muitas coleções. E às vezes a pessoa está interessada numa marca. Uma marca, como eles liam, como era lido esse livro, não sei o quê. E às vezes, se você não coloca isso na descrição, na catalogação, você não vai atrair o pesquisador. Essa é a nova forma de difusão, que a gente chama de advocacy. E para fechar, lembrei muito do que você falou, que é o estudo. Por exemplo, não tem um estudo, eu não conheço, eu não vou dizer que não tem, eu não conheço um estudo que tenha feito o mapeamento das tipografias e depois editoras que publicaram Bíblia. Eu desconheço. Por quê? Por que eu estou falando isso? Publicar Bíblia e livro científico não era para qualquer tipógrafo, não. Porque não podia ter erro. Aí imaginou um erro na Bíblia? No lugar do não apareceu um não? Eu acho que a Sociedade Brasileira de Bíblia, de Estudos Bíblicos, eu não lembro o certo, o nome da sigla, né? Mas eles publicaram um livro falando sobre a história das publicações da Bíblia no Brasil. Eu ainda não consegui folhear esse livro, mas eu sei que tem, né? Mas não é uma pesquisa muito robusta, porque acho que ele daria uma pesquisa muito grande, né? Mas eu acho que andaram fazendo alguma coisa aqui no Brasil, inclusive o próprio Frei Ludovico, que participou do nosso podcast, que é daqui, ele também tem algumas pesquisas com relação às traduções, né? Não com relação às publicações. Quem eram os editores, as obras? Isso é muito importante, isso é cultura material pura. Sim. Bom, sobre o livro, está disponível sim. Obrigado por você abrir esse espaço. As mulheres e suas bibliotecas no contexto do patrimônio bibliográfico, cultura material e percursos. Esse livro eu tive a honra de organizar junto com duas colegas lá da Bahia, de Salvador, Simone Trindade e Tanira Fontoura. Esse livro tem por isso que nós colocamos logo no início o percurso dele, né? Porque ele tem um percurso tão interessante e que culmina tudo lá na Bahia, tudo em Salvador. Esse livro ele surge a partir de um diálogo de eu e mais duas mulheres, uma orientanda de TCC e uma colega, uma bibliotecária, lá em Salvador, no Rio Vermelho. A gente conversando, uma estava estudando na biblioteca de uma advogada em Belém, anunciada Chaves, inclusive a tese dela, que eu vou defender agora daqui a 2 semanas, e a outra estava querendo estudar a história de uma biblioteca de uma mulher
também advogada, Salete Macalós, aqui no Rio de Janeiro. E a gente conversando, pá, surgiu a ideia do TCC, da aluna, e surgiu a ideia de um artigo. Eu falei, gente, a gente não ouve falar em bibliófila. Cadê as mulheres bibliófilas? Aí surgiu o artigo chamado Bibliófilas Sim. Nós publicamos esse artigo em Portugal, numa revista da Universidade de Lisboa. E desse livro, e desse artigo, essa coisa ficou rondando a minha cabeça, rondando. E chegando em Salvador, eu fui visitar uma instituição, que é o Museu Carlos Costa Pinto, um lugar que tem um extremo carinho, um extremo apreço, e descobri que lá havia uma biblioteca que foi criada por uma mulher, pela esposa do Carlos Costa Pinto, Dona Margarida Costa Pinto. E quando eu fui conhecer a Simone me contando a história dessa mulher, eu fiquei apaixonado, porque é uma mulher do entre-século, né? Aquelas damas de boa cepa, muito bem criadas, né? Muito bem criadas para casar, da alta sociedade baiana, soteropolitana, e ela tinha uma biblioteca antes de casar, ou seja, o pai dela já era muito progressista, que permitia que ela tivesse uma biblioteca. E quando ela casa, olha que coisa moderna, ela faz um inventário da biblioteca dela. E encaderna, uma coisa solene, não é uma coisa mal feita, não, mal ajambrada, não. Ela faz um inventário da biblioteca dela, manda encadernar, tem lá, tá lá o inventário, cria um ex-libris para a coleção dela, e durante a vida dela, a gente conta aqui no livro, ela continua montando a biblioteca dela, formando a biblioteca. Ela só muda, acrescenta o sobrenome de casada, mas enfim, foi a partir dessa história eu falei, gente, precisamos falar mais sobre isso. E aí, num bate-papo com a professora de saudosa memória, a professora Ana Maria Camargo, uma grande amiga e inspiração, conversando com a Ana Maria Camargo, eu falei, Ana, o que você acha? Nossa, eu acho sensacional essa ideia de se pensar as bibliotecas de mulheres, porque num artigo que nós escrevemos, a imagem da mulher é a pior possível em relação à biblioteca. Tem até uma frase horrorosa, duas. Era um ex-libris de um livreiro, que era assim, nós reproduzimos esse ex-libris. Viúvas, a alegria dos livreiros. Aí mostra uma mulher fazendo assim, tipo assim, distribuindo, jogando os livros, né? E tem outra que dizia-se que no século XIX, que era o féretro sai por uma porta e a biblioteca sai pela outra. Nada machista. É daí para pior. Inclusive dizia-se que uma das pragas da biblioteca era as mulheres. Comparava com os ratos, as baratas e as mulheres do século XVIII. Então dizia-se isso, né? E isso no Brasil, falando de uma forma geral, eram as piores possíveis, a imagem das mulheres. E nós descobrimos que havia, inclusive, foi publicado no século XIX, um livro só de ex-libris de mulheres, ou seja, havia os dois lados ali, né? Havia os dois lados. Por que isso? Os autores sobre bibliofilia, os mais clássicos aqui no Brasil, os mais antigos, né? Que é o Eduardo Frieiro e Rubens Barbas de Moraes, falam muito disso, né? Que a biblioteca era como uma amante daquele marido. Ele dedicava muito tempo, então a mulher ia ficando com todo ódio daquela criatura chamada biblioteca. Eu estudei um personagem português, o Conde de Azevedo, conta esse Camilo Castelo Branco, conta, ele morre em 1876, ele foi um bibliófilo muito famoso em Portugal. Camilo conta que quando ele estava dando os últimos suspiros, ele não pede que a esposa se aproxime da cama dele, ele pede que coloque ao lado da cama dele a estante com os livros mais raros. E tem um caos de bastidores aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que acredita-se que Dona Carolina, esposa de Machado de Assis, fez um pouco isso, porque depois da morte dele, ela encerra a biblioteca dele num porão. Por isso que pouco restou da biblioteca do Machado de Assis. Nem todos foram tão inteligentes como, por exemplo, o Rui Barbosa,
que a mulher dele ajudava a fazer o inventário, ou como José Mindlin, onde a esposa era encadenadora da biblioteca dele, era partícipe. Então, assim, o livro surge de um seminário, nós reunimos, não foi pesquisadores de várias partes, de vários lugares, inclusive países, tivemos gente de Portugal, dos Estados Unidos, do México, participando do evento de várias cidades do Brasil, discutindo falando em torno das bibliotecas, das mulheres e suas bibliotecas. Porque tem uma outra coisa também. Aí, quando raramente se fala da mulher bibliófila, ou uma mulher bibliófila, pouco se fala. Eu nunca ouvi usar esse termo para mulher, né? A mulher biblioteca, não, é aquela biblioteca Tati Bitati, da tia, sabe? Ou só tem livros de catecismo, livros de poesia. Não, a gente está falando de mulher, como, por exemplo, a professora Wanda Anastácio traz o trabalho lindo das Marquesas de Alorna, livros iluministas nas coleções delas, que vai passando de marquesa a marquesa, da Casa de Alorna, em Portugal. E tem outros trabalhos das próprias advogadas Salete Macalós e da Anunciada Chaves. Não era só porque, aquela velha frase, para a mulher, como se dizia no século XIX, para a mulher saber ler, basta saber ler o catecismo e livro de receitas, né? Tinha isso. Então, assim, a gente quebra isso e mostra que o reflexo disso hoje em dia, como muitas vezes algumas bibliotecas, por que você não tem, por que poucos nas universidades? Eu nunca fiz esse levantamento, é uma empiria. Nas universidades, a maior parte, por empiria, a maior parte dos nomes das bibliotecas nas universidades são nomes de homens. Exatamente. Nomes de professores. E se você for fazer um levantamento, também é uma empiria, vale uma pesquisa, das bibliotecas que são recebidas como doação, são de professores. Cadê as bibliotecas das professoras? Essa pesquisa já daria uma tese. Dá uma tese, fica a sugestão aí, para que eu não vou fazer? Já fiz a minha, já basta uma. Já basta uma. Eu acho que isso dá mais que uma tese, sabe? Já basta uma. Por quê? E isso implica, segundo alguns colegas bibliotecários falam isso, implica na atualidade, em políticas de receber doações. Fala professora, tal, né? Eu tenho a honra de dizer que na UFBA isso não acontece, muito pela política que existe nesse espaço chamado lugares de memória, pelo menos a memória dos nossos docentes, né? Um docente que queira doar sua biblioteca para a UFBA, ele tem um espaço para ele. E tem muita, está até escrito aqui nos artigos, e tem muita biblioteca que pertenceu a grandes professores, a grandes nomes do ensino baiano nessa coleção. Então, assim, é interessante porque o livro ele vai navegando num passado muito distante, né? Tem artigos aqui que vão até o século XVIII e outros que vão até o século XXI. Então você vai mostrando dá para se fazer um estudo desse livro até pela análise do discurso. Você percebe como que os discursos ainda estão aí circulando, né? Eu acho que a dificuldade de encontrar materiais para poder pesquisar isso é enorme, né? É enorme. A gente estava falando disso quando a gente fez o podcast com o Frei Sandro. O Frei Sandro, ele tenta resgatar a história das mulheres no cristianismo, né? E aí ele fala das viúvas, né? O próprio Papa Francisco, né, tem uma proposta de dar mais voz às mulheres hoje e também trazer o resgate dessas mulheres que fizeram a diferença também no cristianismo. E uma das coisas que surgiu foi isso, né? A dificuldade da gente encontrar material para poder falar dessas mulheres. E muitas das vezes é o que você acabou de falar, né? É um material de uma fala que acaba sendo uma informação também sobre o que acontecia, né? Sim. Mas, infelizmente, eu acho que é difícil. É muito difícil. Se a gente for puxar para a história do livro, nós temos os casos das viúvas. Por exemplo, eu estava trabalhando esses dias em 20 volumes
de uma coleção publicada no século XVIII, da coleção Gaia. Ele começa com um editor e termina com outro editor. Ele passa por 4 editores. Eu só vou lembrar de um que é o mais famoso, que é o Didot, que vendeu muito no Brasil também. E no final aparece Viúva Didot. Isso é muito comum. Não aparece o nome, sei lá, Marcelle ou Isabelle, que era francesa, Didot. Aparece Viúva, ou Viúva e Filhos. E mas há pesquisas, felizmente, há muita pesquisa já na Europa, resgatando essas viúvas, o nome dessas mulheres, tanto que existe um dicionário publicado na Espanha de tipógrafas. E aqui nesse livro, As Mulheres e Suas Bibliotecas, nós temos um artigo do professor Pablo Magalhães, que ele recupera a história da viúva serva. Quem foi a viúva serva? Foi a esposa do primeiro tipógrafo civil que nós tivemos no Brasil, Manuel Antônio da Silva Serva, português, que morava em Salvador, que vai fundar a tipografia serva em 1811, pouco depois da imprensa régia aqui no Rio de Janeiro, em 1808. Uma das falas que o Frei Sandro trouxe para a gente aqui, uma das informações, foi justamente sobre as secretárias, que eram viúvas romanas, as secretárias de... Como aquela que assessorou São Jerônimo, São Jerônimo. Né, na tradução da Bíblia. Fugiu na hora da cabeça do nome de São Jerônimo. Padroeiro dos bibliotecários. São Jerônimo. E segundo essa pesquisa do Frei, elas assessoravam ele justamente também nas traduções. Corrigiam não apenas ele financeiramente, mas também... Não apenas financeiramente, porque eram mulheres abastadas. Também. Porque eram mulheres abastadas que vieram de Roma e dedicaram a vida a isso, né? E elas letradas, assessoravam. né? Letradas. Que interessante. É uma pesquisa bem interessante também de se fazer. E por falar em interessante, que o nosso tempo já está quase acabando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a coleção Gaia. Qual é a importância dessa coleção para o Museu Imperial? Nossa! É uma coleção muito importante, não só para o Museu Imperial. É uma coleção importante para o Brasil. Porque ela é o que nós chamamos de brasiliana. O que é brasiliana? É um conceito que foi estabelecido entre os anos 30 e 40, né, por Rubem Borbas de Moraes, que são livros publicados no Brasil ou fora do Brasil, por brasileiros ou por estrangeiros, mas que falem de alguma forma do Brasil, citem o Brasil. Então, nós temos brasilianas desde o século XVI. Né? Então, esses livros estão citando já o Brasil. Então, e a coleção Gaia, ela é uma brasiliana especializada em Rio de Janeiro. Em Salvador, eu estava trabalhando, com essas coincidências da vida, né? Eu estava trabalhando com uma brasiliana do Frederica Del Vaz, especializada em Bahia. A do Paulo Gaia, especializada em Rio de Janeiro. Então, ela não é só importante para o museu. A gente fala, quando a gente pensa em patrimônio, né? É importante para o país. Por quê? Ali nós temos livros que trazem as primeiras, lógico, né? Essa é uma segunda etapa da pesquisa, ou seja, verificar como nós chamamos a unicidade. Se tem só ali, se não tem só ali, mas mesmo que não tivesse só ali, existe algo chamado de monumentalidade, que é o quê? Você reunir num só lugar um conjunto muito especializado. E essa brasiliana, ela foi estudada pela primeira vez por uma historiadora chamada Inês Turazi, que foi a responsável participou também do inventário, que é uma coleção, que é a segunda coleção que o museu recebe fechada, ou seja, é a casa com tudo dentro. Né? A primeira foi aqui a Cláudio de Souza, nos anos 50, e a segunda foi essa nos anos 2000, início dos anos 2000. Aos pés do Cristo Redentor. Exatamente. Então a Inês Turazi estudou muito essa coleção. Vou publicar agora um artigo, convido
o lançamento do nosso anuário, dia 9, 8 ou 9, não me lembro, uma quarta-feira, uma quarta-feira de outubro, na Casa Cláudio de Souza, 19 horas, vamos lançar o anuário e tem um artigo que eu estou contando um pouco essa história lá. E ela reúne o forte dessa brasiliana, repito, é Rio de Janeiro, e ela é formada por quê? Muita pinacoteca, muita pintura e os livros. E que livros? Nós temos livros desde o século XVI até o século XX. Claro que quando a gente fala de brasiliana, quando nós falamos em viajantes, né, o foco está onde? Está no século XIX. Então a grande maioria da coleção é século XIX, que foi o período onde mais se publicou sobre viagens, né? E nesse sentido, por exemplo, como ela está falando do Brasil também, nós temos livros com mapas, com estudos cartográficos do século XVII e século XVIII, que tem imagens de Recife, tem imagens do Maranhão, tem imagens da Bahia. Então, assim, não interessa só, não é importante só para a gente, sabe? É importante para a ideia de patrimônio, é muito importante. Igual em relação ao livro, pensar que essas bibliotecas são importantes para o país, não só para um local só, né? E falando de cultura material, que é o que eu estou abordando no artigo, quando você olha para a coleção dessa, você consegue, por exemplo, porque o conteúdo dessa coleção, muitos livros já identifiquei que já foram estudados, já foram citados, como por exemplo, nós temos lá, nós temos o que eu nunca tinha visto, é bem emocionante quando a gente encontra essa questão patrimonial, só abrindo um parênteses. Eu toquei em livros do século IX, já você sente uma emoção. Sim. Eu já tive diante da Bíblia de Gutenberg, não toquei. Já estou na Bíblia de Gutenberg, eu não toquei, mas tive diante, na frente dela. Agora, eu não senti tanta emoção como num dia que eu toquei na versão impressa do Tratado de Abertura dos Portos, de 1808. Então, assim, é uma preciosidade, porque mexe com a nossa história. Ou, por exemplo, a história do Brasil, do Rocha Pita, que se ouve muito falar nos cursos de história, livros que têm uma relação com a nossa história. É uma forma da gente tocar na história, né? Exatamente. Por exemplo, um documento que recentemente eu encontrei lá, que ele é um título imenso, chama de título prolixo. Ele é o documento que faz uma modificação no Tratado de Tordesilhas. Nós temos uma edição lá, né? É raríssimo, um folheto na realidade. E aí, pensando na cultura material, que eu vou abordar no artigo, na materialidade do livro, você olhar ele além do conteúdo, por exemplo, dá para se fazer grandes estudos ali sobre a história da cartografia. Estuda-se muito mapas, mas os mapas avulsos, mas os mapas impressos, encartados nos livros. Dá para se fazer, como eu tenho, do século XVI até o século XX, dá para se estudar o processo de ilustração dos livros desde a estilo até a fotografia, até offset. A gente não imagina isso. Né? Ou, por exemplo, eu estou recuperando todos os nomes dos encadernadores que aparecem nas capas, aparecem nos carimbos, nome dos livreiros, quem vendia, quem comercializava. Então, assim, ela é uma coleção realmente muito rica. Está fazendo quase outra tese, né? Não fala isso não. É uma coleção Papetrópolis também muito rica, porque ela tem muitos... Papetrópolis, ela não vai ficar aqui, ela vai voltar pro Rio de Janeiro. Para o Museu Imperial, ela é muito importante porque ela completa, ela traz elementos muito fortes da história do período imperial, que é uma das missões do museu. É sempre importante deixar claro isso, né? Na missão do Museu Imperial não é estudar a história da família imperial, mas é o estudo do período imperial e da história de Petrópolis. Então, como tem história do Brasil ali, né, há muita aderência com a própria instituição Museu Imperial, responsável por estudar esse período imperial, né?
e para a história do Brasil de uma forma geral. E uma outra característica material que eu observo na coleção é uma amostragem absolutamente significativa, falando de patrimônio, significativa de tipografias nacionais. Eu nunca vi, por exemplo, tipografias de Vitória do Espírito Santo, várias tipografias de Niterói. Está falando do século XIX. Então você tem assim não só o conteúdo, a possibilidade de entender o conteúdo como um aspecto patrimonial, mas também a própria materialidade se manifestando ali, aliás, o próprio patrimônio se manifestando através dessa materialidade. Então é uma coleção que eu dialogo muito, eu faço parte de um consórcio europeu de bibliotecas, dialogo muito com os meus colegas e eles ficam impressionados com as marcas de proveniência. Por exemplo, já encontrei ex-libris de membros da corte do rei George, da rainha Vitória, da rainha Vitória. Então, assim, eles ficam assim, não, meu Deus, e nomes de livrarias ou encadernadores que eles não conhecem mais, que se perdeu na história. Isso para eles, e tem encontrado também aqui nomes de pessoas, de artífices, de quem fez as imagens, quem encadernou, brasileiros também. Ou seja, nós temos um patrimônio riquíssimo que é pouco valorizado. Riquíssimo. Eu falo pouco valorizado pelo grande público que desconhece a importância desse patrimônio. E a ideia desse trabalho no Museu Imperial é justamente isso, essa especialidade, essa forma com que eu estou descrevendo os livros, não é uma forma nova no Museu Imperial. Já foi feito algo parecido no projeto DAMI, que é digitalização de acervos, que é muito, muito bom esse projeto, que é uma forma de valorizar, trazer luz para o material. Então, assim, é muito louvável que o Museu Imperial esteja se propondo a fazer esse trabalho. E tem uma outra coisa aí que eu não posso deixar de falar. Fazer esse tipo de análise no livro, dizer exatamente onde tem cada imagem, quantas páginas, se tem página errada. Imagina, às vezes esse livro aqui tem mais de 1000 páginas. Aí chega na página 120, aí a 121 está 130. Você tem que anotar uma por uma. E às vezes não é erro de paginação, não é erro de caderno. Por que eu tenho que fazer isso? Ou aqui, ó, onde tem supondo tem uma ilustração aqui, eu tenho que mencionar se foi encartado, entre quais páginas está a gravura. Por que eu preciso fazer isso? Segurança. Isso não é só para valorizar, isso não é só um registro. Sim. Isso é um registro para informação, contra que não aconteça roubo, furto, nada disso. Então, esse processo de descrição não é só para informar o pesquisador, mas dar segurança a esse patrimônio que é público. É um trabalho técnico, minucioso e que requer muita paciência. Beneditinho. Mas eu acho que assim, a gente vê, né, na sua fala muita paixão, muito amor pelo que faz. Eu acho que isso é muito bonito. A gente tem recebido muitas crianças aqui, sabe, na nossa biblioteca. E eu tenho tentado mostrar um pouquinho do que é a biblioteca, do que é o livro. Voltar essa paixão para o livro, né? É porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Exatamente. Eu costumo falar, logo no comecinho da minha fala, geralmente é aqui que eu trago as crianças, né? Logo no comecinho da minha fala, eu tento trazer o mito da caverna de Platão, e eu tento fazer uma certa analogia, né? Dizendo que a biblioteca, apesar de você estar entrando, é como se você estivesse saindo dessa caverna e entrando num mundo totalmente novo, né? E é interessante que quando a gente traz isso para essas crianças, né, o olhinho brilha, sabe? Quando a gente traz essas maravilhosas publicações de obras raras ou de livros que a gente tem aqui em hebraico, em latim e grego, né? Isso acaba
né, plantando uma sementinha ali naquele coraçãozinho, né? Educação patrimonial. Exatamente. E eu espero que surjam frutos, né, de tudo isso, de todo esse esforço que a gente tem, de nós profissionais que estamos trabalhando com os livros, né? Em nome de todo petropolitano, de todo carioca, eu agradeço por essa pesquisa, que é uma pesquisa maravilhosa, né, que com certeza vai trazer muitas iluminações, né, para outras pessoas que queiram pesquisar, né? Então, eu agradeço, né? Agradeço pela paixão que você tem com relação a essa pesquisa. E agradecemos a sua presença. A Exatamente. disponibilidade, né, o seu tempo de estar aqui conosco batendo esse papo. Exatamente. Pena que tudo que é bom chega ao fim, porque a Exatamente. gente ainda poderia conversar durante muito tempo. Exatamente. Eu só queria deixar Eu mais uma falo muito, coisinha. né? O professor fala muito. Não, a gente ficava aqui o tempo inteiro. Uma das coisas que eu queria falar é o seguinte: aqui na Universidade de São Francisco, né, que faz parte, né, do nosso... é uma instituição irmã nossa, do Instituto, nós temos o curso de Biblioteconomia. Ah, eu não sabia. Exatamente. E a nossa coordenadora do curso também é a nossa chefe aqui do sistema de bibliotecas que nós temos, que são 6. Uhum. Né, com mais de 300 mil títulos, com quase 3 mil títulos em periódicos impressos. É Né? presencial o curso? É EAD. Ah, que bacana. É EAD. E a Cleonice, né, a professora Cleonice, ela é uma ótima pesquisadora, inclusive, que já pesquisou muito sobre a vozes. Ah, Né? Tem trabalhos bem interessantes sobre a voz. Então, quem desejar cursar biblioteconomia, Fica a dica. fica a dica. fica a dica, com certeza, com certeza. E a gente fica por aqui. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. E espero que a gente consiga trazê-lo de Trazê-lo volta um novamente. dia. Muito obrigado, muito obrigado. Paz e bem. Faz bem.